Para muitos, esse foi o maior de todos os tempos. Se não dentro dos gramados, talvez fora deles, pela idolatria que teve junto a um povo. E dentre tantas coisas que ele fez pelo futebol, a maior delas foi se transformar em Deus e o diabo ao mesmo tempo, no mesmo jogo. Sem muitas introduções, eu já vou para a vinheta inicial, porque esse é um dos radares mais especiais que a gente já fez aqui no Peleja. O Radar Peleja de hoje conta uma das histórias mais incríveis do mundo, o ápice de Diego Maradona. 1986, Copa do Mundo do México. Entre as seleções favoritas estavam, quase como sempre, o Brasil, a Itália, campeã de 82, e a Alemanha. Mas se tinha uma equipe com uma peça que poderia fazer a diferença a qualquer momento, era a Argentina. Maradona vivia um momento conturbado na carreira. Depois de sair do Barcelona, ele tinha ido para o Napoli, um clube tradicional, mas ainda bem pequeno na Itália. Apesar disso, quando a Copa chegou e ele vestiu a camisa da seleção, esse momento conturbado se transformou em brilho. Na primeira fase, classificou com a Argentina em primeira do grupo, e nas oitavas, mesmo com 1-0 magro contra o Uruguai, o camisa 10 já mostrava que faria chover nas fases finais. Contra-ataque, que é como ela deve tentar no segundo tempo. Maradona saiu da marcação, saiu da falta, fechou Maradona, linha de fundo, grande lance, tocou! Mas o jogo que mudou o rumo da história dele no futebol foi nas quartas de final contra a Inglaterra. Assim como eu já te contei em outro Radar Peleja, aquele jogo envolvia muito mais que só futebol. A rivalidade por conta da Guerra das Malvinas entre os dois países foi para dentro de campo, e o clima tenso ajudou a partida a ficar ainda mais histórica. Aos 6 minutos do segundo tempo, o primeiro lance decisivo. Depois da bola sobrar para a dividida na área, com seus 1,65 m, Maradona venceu o goleiro e colocou a pelota para dentro. Mas é claro, com a ajuda da Mano de Dios, apelido que ele mesmo deu para o lance que o fez ser odiado por todos que não torciam pela Argentina. Para muitos, a falta de fair play transformou o melhor jogador do mundo naquele momento em um vilão. Isso por 5 minutos. Porque quando muita gente ainda assistiu o replay do gol de mão, ele se redimiu, dominou a bola antes do meio de campo e pintou uma das grandes obras de arte do futebol mundial. O barrilhete cósmico foi batizado pelo narrador Victor Hugo Morales em uma das narrações mais emocionantes do futebol mundial, e descreveu a jogada que representava o futebol de Maradona com raça, classe e muitos dribles. Nesse mesmo jogo, ele teria feito algo diabólico, que seria o gol de mão, burlando as regras, e depois um lance divino, quase que impossível, inédito, assustando a todos numa Copa do Mundo. E essa personalidade entre Deus e diabo, entre o bem e o mal, era também rotina dele em Nápoles, nos bastidores. Ele defendia o povo do sul da Itália, que sofria muito preconceito do norte italiano. Ao mesmo tempo, se envolvia com a máfia local. Era um cara intenso para todos os lados. Maradona marcou a história com 2 lances em apenas 90 minutos, e ainda coroou a participação levantando a taça da Copa do Mundo de 86. Dios, el pibe de oro, el 10, Dieguito, Gordito, não importa como era chamado, Maradona já teve algumas de suas histórias contadas aqui no Peleja, e ainda terá muitas que ainda serão, porque apesar do seu ciclo em vida ter se encerrado, o seu legado será eterno. Obrigado, Diego Armando Maradona. Até a próxima.